Olá, amigos do podcast Minha Araras. Novamente estamos aqui, nos encontrando, com prazer. Muito prazer estar junto, né? Todos nós estarmos juntos para trazer aqui informações importantes da cidade de Araras. E, como de costume, trago pessoas ilustres para falar comigo aqui no nosso podcast Minha Araras. Deveria se chamar podcast Minha Querida Araras, né? Porque eu adoro a cidade de Araras. E uma pessoa ilustre está aqui, muito prazer, recebendo o pastor Durvalino Brocanelli. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui comigo. Prazer é todo meu. Estou à disposição para Vossa Senhoria. Vossa Senhoria foi bom, hein? Deixar as formalidades. Isto. Eu te chamo de pastor ou de reverendo? Fica à vontade. Eu sou... Preacher, prayer. Lembra que a gente falava disso? Isso, eu falava em inglês. Eu sou pastor de uma igreja, eu sou bispo de uma região, sou também conselheiro nacional desde 2008. Reverendo é apenas um título. Sim. Não é uma função. Pastor é uma função. Bispo ou superintendente é a mesma coisa. Eu sou bispo desde 84, início de 85, que eu comecei. A nomeação eu recebi final de 84. Então, eu sou bispo dessa região que compreende Engenheiro Coelho até Santa Rita do Passa Quatro. Muito bem. Muitas cidades. Eu me lembro quando o senhor chegou a Araras. Faz 51 anos. Mas já faz tudo isso? 51 anos. Era uma chácara que tinha onde é a catedral hoje, e por coincidência morava meu avô ali. Olha. Depois vocês chegaram, né? Aí foram construir a catedral, e a catedral veio depois, né? Antes depois. É uma capela, uma né? Capela. Que hoje é o salão social. Tá certo. Nós compramos 19 metros, depois compramos mais 17 e temos comprado várias casas ultimamente ali por perto, porque a igreja... Cresceu muito, né? Cresceu, a igreja precisa. Hoje nós temos milhares de membros. Não é pela minha inteligência, como alguns dizem, que eu sou inteligente. Não, é a obra de Deus, do Espírito Santo. Sim, senhor. Porque eu não tenho poder de converter o coração de ninguém, mas o Espírito Santo tem poder de convencer e converter as pessoas. Hoje nós temos milhares de membros, nós temos mais de 50 engenheiros na igreja, nós temos mais de 30 advogados. Na área da educação, sendo professor primário, secundário, professor universitário, diretor de escola, temos uns 250. Nós temos mais de 20 dentistas, agora estão se formando os médicos. Muito bem. Já temos 3 médicos, neste ano estão mais 3 médicos se formando, são criancinhas que eu apresentei quando nasceram. Hoje estão com 25 anos e estão se formando a médicos. Só que a igreja do Evangelho Quadrangular tem uma vantagem muito grande. Quando chegam as pessoas que não têm roupa, não têm sapato, não têm comida, ela assiste a todas estas pessoas. Essas pessoas são amparadas. São amparadas. Nós temos a Associação Vida Nova, que não é a igreja, mas a gente encaminha para a Associação Vida Nova, que é minha esposa, a pastora Santina, Sim. é a presidente, e lá nós temos arroz, feijão, roupas de frio, sapatos, temos de tudo lá. Uma hora, se quiser fazer uma visitinha, lá no Dom Pedro. Sim. Então, os pobres, já estive lá, viu? os pobres, os necessitados, não são desamparados. Eu sempre falo no púlpito que igreja não tem panelinha, a igreja é um panelão só. Gigante. Não pode fazer acepção de pessoas. Todos somos iguais. Mas só que tem uma coisa, eu falo bastante, viu? Pode falar. Tem pessoas que chegaram na igreja, não tinham nada, foram assistidas pela igreja. Essas pessoas arrumaram emprego, alguns se tornaram empresários, estudaram os filhos em faculdades, porque nós ensinamos a palavra de Deus e as pessoas prosperam. Muito bem. E a pessoa que está com Deus, ela tem boas intenções e o caminho parece que se abre. Com certeza. Falei bonito, assim. Pastor. Estou ficando bom. Bom, pastor Durvalino Brocanelli, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela deu origem por uma missionária que teve uma visão. Isto. E é a missionária norte-americana? Isto. Amy Semple McPherson. McPherson. Eu só sei o sobrenome dela. Agora tem a faculdade de McPherson. É por isso que eu ia falar. Já passou em frente à catedral. Sim.
Aliás, vocês pintaram um azulão bonito lá, hein? Foi. Na Padre Manuel da Nóbrega. Azul e amarelo. Ficou chique. São as cores da Macfair, né? Isto. Azul e amarelo faz parte da nossa bandeira, né? Que Muito é o bem. vermelho, depois vem o amarelo, vem o azul e vem o lilás, ou roxinho. Muito bem. Agora, essa visão da missionária, dali surgia a Igreja do Evangelho Quadrangular. São 4 quadrangular, 4. 4. O senhor explica para mim, para o pessoal aí, Certo. quais são as figuras São ali? 4 homens É. que escreveram a biografia de Jesus. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. 2 foram apóstolos dos 12 de Jesus, Mateus e João. Lucas era médico e Marcos, os 4 escreveram. Aliás, esses 2, Marcos e Lucas, são chamados de homens apostólicos. Sim. Lucas foi companheiro depois do apóstolo São Paulo e Marcos do apóstolo São Pedro. Foram amanuenses que escreveram para eles. Então, por quê? São Lucas apresentou Jesus como filho do homem. Já São João apresentou como filho de Deus. São Marcos apresentou Jesus como servo e São Mateus apresentou Jesus como rei. Jesus, então, é tudo. É servo porque ele veio aqui para servir e ele chegou a lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse, eu vim aqui para servir. E aí ele se entregou, ele morreu pela humanidade, por mim, por Vossa Senhoria, por todos ele morreu. Então, Jesus é o único caminho. Por que São Marcos apresentou Jesus como servo? Porque ele carregou a cruz, né? Por nós. Por nós. Muito e bem. São Mateus apresentou como rei, o rei de paz, o rei que há de vir, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, mas a Bíblia diz que ele há de voltar. E esta volta de Jesus será em 2 fases. Na primeira, ele não porá os seus pés na terra. A Bíblia nos diz, pelas palavras do apóstolo São Paulo, que ficará nos ares, os mortos vão ressuscitar e os vivos que estão esperando Jesus vão ser transformados. Aí 7 anos lá, e quem vai governar o mundo por 7 anos é um político muito forte, um político muito poderoso, é o próprio diabo, que vai encarnar no ventre de uma mulher. Se Jesus está falando nesses dias, já é um homem feito, né? E ele vai governar o mundo por 7 anos. 3 anos e meio vai ter paz, né? Vai dar até liberdade religiosa. No final de 3 anos e meio, eu estou me fundamentando no profeta Daniel. Algumas nações poderosas vão não ficar mais contentes com ele, vão trair. E aí ele... Aí que começa. A grande tribulação. No final dos 7 anos, Jesus vai descer conosco, que os que ressuscitaram, os que foram transformados, vai descer e vai prender o anticristo no poço do abismo e Jesus vai reinar aqui por 1000 anos, só depois que é o juízo final. Eu já estou falando em escatologia. Armagedon? Escatologia é o estudo das coisas futuras. Né? Bom, eu não sei, cada um tem a sua crença. Tem gente que no mundo que acredita que Jesus não veio, aí no Messias não veio. Tem. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Mais da metade acredita que Jesus não veio. Os judeus, mesmo como nação, não creem. Esses dias eu estava vendo um vídeo que o indivíduo falou... O Messias não veio ainda. O Messias não veio porque Jesus não é da descendência de Davi, isso que ele foi afirmando, era um rabino. Porque quando Jesus vem vai ter paz e depois teve muitas guerras, porque tem as guerras. Então a pessoa pensa no que ela quer. Eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo porque ele não nasceu de um homem, ele nasceu por obra do Espírito Santo. Maria era virgem quando concebeu pelo Espírito Santo e Jesus morreu e ressuscitou. Os líderes religiosos como Buda, Maomé, Confúcio e outros
foram líderes fortes. Eles morreram e continuam no pó. Jesus não, ficou apenas 3 dias Sim, senhor. e ressuscitou. Mas esses, Maomé, Buda, não era o Messias considerado, era um profeta. Profetas. Profeta. Eles profetizavam só. Agora, Jesus não era um profeta, era realmente o Salvador. Esse rabino que falou esses dias, ele nem considerou Jesus um profeta, ele considerou Jesus um bom judeu. Tem gente que fala que é um espírito iluminado só. É isso aí. Bom, pastor, vamos à questão diferenciada. Eu tenho muita liberdade de falar com o senhor, porque nós tivemos muito contato desde o tempo da Rádio Clube, lá que o senhor fazia programa. Isso. O senhor chegava um pouquinho mais cedo e eu saía um pouquinho mais cedo do meu programa para a gente poder conversar um pouco. Me lembro quando o senhor foi para Israel. E já fui 3 vezes a Israel. Acho que foi a primeira vez naquela época que o senhor tinha. Foi, eu acho que em 87, se eu não estou enganado. Eu acho que foi por aí. Muito bem, acho que foi sim. Ou se não, 88, no máximo. A segunda vez, eu sei que 95. E a terceira vez, eu acho que foi 2015. O senhor esteve no Muro das Lamentações? Sim, Muro das Lamentações. Eu estive no túmulo de Jesus as 3 vezes. Fui no túmulo de Jesus, vazio. Todos os lugares importantes, eu fui em todos eles. Da religião, né? Eu fui no túmulo do rei Davi, eu fui. Todos esses lugares, né? Na Jerusalém Antiga, porque tem a Jerusalém Antiga e a Jerusalém moderna. Bom, pastor, o senhor falava... O senhor não é nascido em Araras? Não. Nascido onde? Eu sou nascido em Duartina, estado de São Paulo, perto de Marília, perto de Bauru. Sim. Depois, senhor, como é que o senhor acabou aportando em Araras? Que jeito veio para cá? Bom, conta a sua história. Os meus pais eram lavradores e de Duartina foram para Pompeia, de Pompeia foram para Quintana, de Quintana voltaram para Pompeia, tudo na zona rural. Depois, meu pai decidiu morar em Tupã. Sim. E morar na cidade para conseguir um emprego. Meu pai conseguiu um emprego de vigia e eu não consegui um emprego. Eu achava que lá tinha uma fábrica de doces, tinha uma fábrica de chapéu. Eu achava que eu ia conseguir, mas eu não consegui emprego. Que idade o senhor tinha na época? De 18 para 19 anos. Sim. E aí eu consegui um emprego, me deram uma picareta e eu pesava 53 e 54 quilos, com 1,75 m. Uma picareta e uma pá. E o que as máquinas fazem hoje, aquelas valas para passar a rede de esgoto, aquilo que eu tinha que fazer. Eu chegava a desmaiar, porque o fiscal fazia o desenho aqui, e depois eu pegava aqui e vinha outro. Ele não tinha uma passagem por baixo só assim? Cada um fazia uma? Não. Aí ele competia comigo. Ele trabalhava, era um negrão forte e ele estava na minha frente. E eu não queria perder, porque também eu era originário daí. Eu trabalhava e como muito fraquinho, eu chegava a desmaiar. Ficava um pouco desmaiado. Isso foi em Tupã? Foi em Tupã. Daí... Deus me levou para um lugar pior ainda, trabalhar, sabe, esses muros de cerca de cimento que pesam 55 quilos. Pré-moldados. Isto, 55 quilos, e a forma mais 55 quilos, então 110 quilos, 2 pessoas. Um indivíduo estava na betoneira, derramando concreto, e ali enchia, e a gente ia e tinha que voltar correndo. Homens fortes, aquele negrão forte, que trabalhavam em Zacarias, terminou a safra, e eles tinham que trabalhar. Uns 3, 4 pegaram comigo e saíram, porque as mãos não estavam preparadas, não eram mãos calejadas. Eles saíam porque formava bolhas. Já eram porque o senhor tinha trabalhado na pá, né? A minha, e na roça também, na roça. As minhas mãos eram calejadas, então eu tinha que aguentar para ganhar um salário mínimo, entregar para minha mãe para alimentação. E depois que terminou esse serviço, deixa eu ver para onde eu fui. Aí eu fui trabalhar de boia fria.
Na roça de Boia Fria. É. Pegar o caminhão e ir embora. 5 horas tinha que estar esperando o caminhão, aquele frio que cortava o nariz. E tinha que ir trabalhar. Aí terminou aquele serviço, aí eu trabalhava de Boia Fria, mas eu andava 8 quilômetros todos os dias, sozinho. E Deus me preparou para aguentar depois o ministério sozinho. Em Cândido Mota, quando iniciamos o ministério, fui pregar no meio da rua e não tinha hora. Seus pais eram da igreja? Também da igreja. Mas os meus pais ficaram em Tupã e eu fui sozinho para Cândido Mota. Perfeitamente. E fiquei lá 4 anos e 4 meses. Eu fui como solteiro. Depois de solteiro, 11 meses, nós nos casamos. Daí 1 ano e 14 dias nasceu a primeira filha. Éramos 3, né? Aí tinha 3 bocas mais, 2 bocas mais. E eu ganhava do ministério um salário mínimo. Nunca passou de um salário mínimo. E aquela vida, muita dificuldade, mas nunca reclamei, porque naquele tempo quem ganhava um salário mínimo era privilegiado. Uma empregada, o salário mínimo era 105 cruzeiros, depois passou a 130 no outro ano 150, depois 180, no final era 300 cruzeiros o salário mínimo. Então nunca tive mais que isso. Mas dava para sobreviver? Dá para sobreviver. Não dá para comprar roupa, para ter uma boa alimentação, né? Mas... Como é que é o nome da sua primeira filha? Abneia. Abneia, a primeira? Primeira. A segunda, Andréia. A terceira, Aldleia. Depois o Abner. Depois o Abner. O Abner hoje está com 43 e a primogênita 53. Eu conheço todos, mas às vezes eu confundo os nomes. Certo. Bom, e a história do senhor com a mãe na roça e tal, que o senhor conta sempre? Realmente, eu trabalhava na roça, eu tinha um sonho de me casar. E como eu era muito magrinho, muito fraquinho, eu achava que as pessoas falavam que casar era muito difícil, que os homens enfraqueciam, aquela coisa toda. Conversa boba, conversa tola. E eu falei, eu tenho que aprender uma profissão, porque eu quero me casar. Aí eu fui aprender de alfaiate, e aprendi, e eu passei a trabalhar em casa. E a minha mãe foi me substituir na roça. Que coisa! Trabalhava em casa, né? Trabalhava em casa, no sítio, e o alfaiate me passava e eu trabalhava. Eu via minha mãe chegar no pôr do sol, tudo suada, empoeirada. Trabalhar na roça aquilo assim tocou meu coração. Eu falei, não está certo isso. Não está certo. Minha mãe, no meu lugar na roça, e eu aqui limpinho. Não. Vamos trocar, põe a mãe lá. A mãe volta para casa e eu volto para a roça. E aí voltei para a roça. Da roça eu saí direto para o ministério, porque naquele tempo, Gil, a igreja era nova, não exigia que o pastor tivesse uma formação teológica. Pelo menos uma prática. Queria ter na prática. Se tivesse vocação, vontade, ele sairia. Então, eu tinha apenas 3º ano de grupo. E Deus me abençoou que durante o ministério eu pude estudar. Olha que benção. Nem o 4º ano eu não tinha. Fui fazer o 4º ano, curso de admissão, entrei na 1ª série ginasial, que hoje equivale à 5ª série. Consegui formar professor primário, depois me formei em letras, professor secundário, sou formado com licenciatura plena em português e inglês. E fiz cursinhos de inglês, depois saí da faculdade, falava. O senhor ficava comigo na rádio para trocar as palavras, lembra? Faz mais de 40 anos, como se diz, enferrujou o inglês. Não a gente fica com o vocabulário dormente. Atualmente mi piace parlare italiano. Me gusta. Não, esse é o espanhol. A minha mãe me ha dito mais parlare com desconhecido. Mas o senhor não é desconhecido, o senhor é conhecido. Mas viu... Não, vamos voltar ao assunto aí, porque estava interessante. Aí o senhor foi para o ministério, tal, equilibrou, já casado. O casamento fortalece um homem, não que? Com certeza. Lógico, fortalece espiritualmente e tudo mais. E eu me casei com a pessoa certa. Alma gêmea. Olha. Deu certo, hein?
Muito bem. Bom, daí a gente vai simplificar, porque a história do senhor é longa e bonita, mas aí o senhor foi para o ministério, está casado, está lá em Cândido Mota. De lá o senhor veio para Araras? Foi 23 de janeiro de 1972, num sábado, eu cheguei aqui em Araras, cheguei com o ônibus da Danúbio Azul, depois peguei uma charrete. Tinha charrete. De um senhor desviado da igreja, já começou a falar mal da igreja, e fui... A gente tem que rir, né? Aí começou a falar mal da igreja, falar mal do pastor, esse foi o primeiro contato. Aí eu cheguei na casa de Dona Luísa, o seu Francisco, o João Rossini, a Angélica, me receberam. O tabernáculo era vizinho da casa deles e fiquei hospedado ali, dormi numa casa lá perto da igreja do Pirapora, Jonas e Judite, e no domingo eu voltei. Peguei o trem, fui até Marília, depois um ônibus até Assis no ônibus até Candumota, cheguei lá, anunciei para a igreja que eu estava sendo transferido para Araras. Nossa, foi muito choro. Eu comecei a chorar, o povo começou a chorar, foi muita choradeira, muita choradeira. Bom. E já vim aqui, já estamos aqui há 51 anos. E para avisar a sua esposa, que era de lá, nós vamos para Araras. Aceitou normalmente? Normalmente. Ela é nascida em Tupã. Sim. E de lá nós nos casamos em Tupã, mas eu já estava há 11 meses lá na cidade de Candumota como solteiro e pastor. Quando o senhor chegou aqui, a dona Ana morava ali vizinho, onde é a catedral hoje. O meu avô morava onde é a catedral. Ah, é? Olha. Eu me lembro que tinha... Eu morava na região, morava no Nova Araras. Então, conhecia tudo ali, a gente passava direto, via as pessoas frequentando a igreja, começando a frequentar. Não eram tantos fiéis, eram poucos, mas depois cresceu muito, hein, pastor? Cresceu. Quando eu cheguei, o relatório dizia uma coisa, mas eu marquei uma assembleia geral, aí foram contados 63 membros da igreja. 63. O primeiro batismo, batizamos 7 pessoas, o segundo 12, o terceiro 18 e foi crescendo. Aí chegou agora em 2015, só um batismo, dia 13 de setembro, batizaram 454 pessoas. Nossa. Num só dia. Bom, hoje tem a catedral e tem quantas igrejas mais? Nós somos em 28 pontos de pregação. Pontos de pregação. Nós cercamos a cidade, né? Começa pela Catedral, São Luís, Nova Olinda, Jardim Cândida, Parque das Árvores, Aís de Maria, Alvorada, Jardim Aeroporto. Cercamos. Aí chega no Industrial e volta para a Catedral. Mas cercamos a cidade. Agora, como é que administra tudo isso? O senhor deve ter uma equipe grande. Tem. Nós somos em 26, 27 pastores em tempo integral. A igreja conta atualmente com 21 funcionários. Todos trabalham muito. Mas 21, só que há mais uns 20, 23 anos, penso por aí, a gente tinha 31 funcionários. Por quê? Pedreiros, serventes, os guardas, contratados, todos registrados na igreja. Hoje é terceirizado. Sim. O segurança, né? Terceiriza o serviço. Terceirizado. E atualmente nós temos, sim, pedreiro, pintor, são pessoas que contratados, eles dão nota, eles recebem. Mas nós temos todos, eletricista, porque... É muito grande, né? É uma cidade. É muito grande. As pessoas dizem assim, cidade quadrangular. É uma pequena cidade dentro de uma cidade. Claro. É a cidade quadrangular. Bom, você está acompanhando aqui o pastor Duvalino Brocanelli. É um prazer estar falando com ele. E pela amizade que nós temos e pelos conhecimentos, eu acho que a gente vai numa linhagem que procura o mesmo rumo, né? O mesmo ponto final. Mas, pastor... Bom, aí, todas as igrejas, todo esse controle, né? Mas o senhor é o cabeça.
Sim. O senhor que determina o que vai fazer? A parte administrativa, eu tenho 2 pessoas que nos ajudam e muito. Nossa filha, que é advogada, mas é pastora também, é ministra. A parte estrutural da igreja, hoje, está com ela, passei para ela. A parte administrativa é comigo. E o pastor Beraldi, que é engenheiro civil, ele cuida de toda a parte patrimonial da igreja. Os imóveis que a gente compra, por exemplo, nesta segunda-feira, compramos um imóvel. E eu não fui lá no cartório, porque o cartorário é membro da igreja. Se o senhor não quiser vir, depois que assinou, pagou, ele trouxe o documento lá para eu assinar. A negociação, tudo quem faz é o pastor Beraldi. Agora, é claro, tudo com a minha permissão, né? Claro. É assim, pastor, é tal, ele falou isso, falou aquilo, não, você volta e fala isso. Deixa. Eu, como você disse, realmente o cabeça, nada Tudo centraliza lá, né? centraliza. Esse boné de Jerusalém? Eu ganhei de uma senhora que há poucos dias foi a Jerusalém. Ele está de boné, por isso que eu quero falar. O pastor está de boné. Essa aqui é Jerusalém. Aqui nós temos Jerusalém, tem um camelo, acho que Sim. por aqui. Né? Bonito. Eu ganhei dessa senhora que foi a Jerusalém pela primeira vez. Muito bem. Bom, a gente estava falando da igreja. Nós falamos da missionária, que uma visão daí surgiu a igreja do Evangelho Quadrangular. E isso foi em 1936, ou eu estou errado a data? Não, E antes? 17, 22 se oficializou. Aqui no Brasil ela começou em 1951, oficialmente falando. 1951. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos foi em 1936, eu acho. 36? É. Não, foi antes. Não, Foi que antes. oficializou também lá, eu acho. Não, Bom, também não importa, né? É uma religião praticamente nova. Não é religião nova. Se você, Gil, estudar Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja do Evangelho Quadrangular. O que acontecia lá na igreja, né? Os milagres, as maravilhas, o tipo de pregação, batismo com o Espírito Santo, que nós somos uma igreja pentecostal clássica, né? Tem a pentecostal conservadora, tem a neopentecostal e a nossa é uma pentecostal clássica. Então, nós cremos nos dons espirituais, né? Então, mas eu digo o nome, né? Que surgiu aí. Sim, igreja. Não é tão velho, porque é do século passado. A denominação Igreja do Evangelho Quadrangular, mas se vê, por exemplo, quadrangular. Quantos homens escreveram? A pergunta que me fez lá no início. São quatro homens. E é a fundadora que teve esta visão, Ezequiel 1, versículo 10, os rostos simbólicos. O rosto do homem, o rosto do leão, o rosto do boi e o rosto da águia. O rosto do homem nós encaixamos em São Lucas, Jesus que se fez homem. Depois, o rosto... A próxima pergunta seria essa, dos animais. O rosto do leão encaixa-se em São João, que dá a ideia de poder, que é o Espírito Santo. Como eu falei, São Lucas apresenta Jesus como filho do homem, São João apresenta Jesus como filho de Deus, né? E o boi está em São Marcos, o boi é animal de carga que leva peso. E a águia encaixa em São Mateus. Por isso que a igreja, esse é o emblema quadrangular. Os símbolos é a cruz, a pomba, o cálice e a coroa. A cruz vazia, porque Jesus morreu, mas a cruz ficou vazia. A cruz com Jesus significa o quê? Sofrimento e tal. Maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que a igreja do Evangelho Quadrangular tem a cruz vazia, que é símbolo de salvação. Agora, a cruz com Cristo é símbolo de maldição. Então, a cruz vazia, depois a pomba. A pomba é um dos vários símbolos do Espírito Santo. O selo, a água, o vento, tudo isso são símbolos do Espírito Santo. A pomba é o símbolo do Espírito Santo.
o cálice, né? Jesus falou, passa de mim este cálice, se for possível, Pai. Todavia não se faça a minha vontade. E ele falava como homem, não falava como Deus. Porque na Bíblia, Gil, assim, Jesus às vezes fala como homem e às vezes ele fala como Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Não é a mesma pessoa, são pessoas distintas, né? Por que nós falamos que tem um só Deus? Quando um homem e uma mulher se casam, os dois se tornam Uma só carne. uma só carne. Duas pessoas, são duas personalidades distintas. Jesus diz assim, eu voltarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo. E Jesus subiu após a ressurreição, daí 10 dias foi derramado o Espírito Santo. As pessoas falaram em línguas e glorificavam a Deus. Então, e a coroa, né, que é um dos símbolos, a coroa é de Jesus Cristo, né? A coroa, quem usa a coroa é o rei, e Jesus Cristo voltará como rei. Muito. Agora, eu já aproveito para fazer uma divulgação. Dia 7 de abril, nós teremos no ginásio de esportes a Paixão de Cristo. Jesus, o Cordeiro, veio como Cordeiro, mas ele volta agora como leão. Ele é chamado de leão da tribo de Judá, porque Jesus, a linhagem da tribo de Judá. Nós reunimos 8.000 pessoas no ginásio de esportes. E neste ano o número será maior, porque eu vi ontem que a minha filha está em São Paulo, passou um vídeo para mim e ela falou, papai vai chorar. Eu não chorei, mas eu fiquei todo arrepiado de ver. Então, Vossa Senhoria está convidado para estar no Jornal de Esportes às 7h30 da noite para assistir a encenação da Paixão de Cristo. É emocionante, emocionante. Bom, se possível estarei lá. Mas vai estar, o futuro a Deus pertence. Isso. Mas nós estamos aqui com o pastor Duvalino Brocanelli, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom, temos mais uma porção de perguntas, mas a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Não. Meu horário já está vencendo. Está vencendo, né? Eu não sei se o senhor quiser fazer mais alguma colocação, ou se já quiser despedir, porque eu sei que o senhor tem um horário restrito. Aliás, eu quero agradecer, porque muita gente falou, pastor, não vai com você. Não é difícil, pastor, arrumar um horário para ir falar nesse podcast, mas eu agradeço o senhor ter vindo aqui comigo. Pela nossa amizade, talvez. Isso. E foi justamente por isso, Gil, porque eu o conheço há muito tempo e eu me lembro quando eu fui aposentado depois de recolher o INSS 40 anos, você me fez uma pergunta, então agora você vai... O senhor lembra ainda? Lembro. Você vai aposentar? E eu falei, não, eu não estou aposentado, mas vou continuar trabalhando. E quero continuar trabalhando enquanto tiver vida e estiver lúcido, porque eu ainda prego. Ajuda as pessoas com a pregação, né? Claro. Então, eu tenho uma equipe muito boa. Por exemplo, essa semana não estou pregando nenhum dia. Hoje, nós temos 2 professores, reunião de homens e mulheres de negócio. São professores, ela é professora universitária, ele é professor, doutorando em educação, Reginaldo Elaine. E sábado já temos outro pregador, domingo temos outro pregador, mas eu estou sempre na igreja, lá no altar, eu acompanho e eu faço a bênção apostólica. Eu estou fazendo a bênção apostólica italiana, porque eu falo assim, vocês querem a bênção apostólica em português ou italiano? Todo mundo fala italiano. Então, la graça del nostro, não estou dando a bênção apostólica aqui, viu? Aqui não é culto. La graça del nostro Senhor e Salvador de Jesus Cristo, el amore di Dio, la comunione consolante del Espírito Santo sia com tutto il popolo de Dio, oggi e per sempre. Amém. Aí nós despedimos assim, arrivederci. Então está ensinando italiano para a turma lá. Está concorrendo todo comigo, mundo. Se Dio é per noi, chi será contra de nós? Romani 8:31. E já aproveito o ensejo para me despedir aqui de toda a população, tantos quantos assistirem a este
podcast. Podcast. Então, bye bye e arrivederci. Grazie mille, grazie tanti. Sì. Arrivederci. Prego. Prego. E tchau, né? Tchau. E tchau é da entrada e na saída do italiano. Vê que a gente para da italiana, hein? Sì. Sì, caro. Como é que era? Tinha um ditado que falava assim: lavorare niente, mangiare dolite. Bom, pastor, tá certo, eu agradeço, o senhor está apressado, eu sei disso, mas muito obrigado por o senhor ter vindo aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu fico lisonjeado em saber que o senhor parou suas atividades para me atender. 11 horas. Já está na hora. Eu já tenho compromisso. Não, agora faltam 13 minutos para as 11 horas. É o tempo de eu chegar lá e já receber uma pessoa no meu gabinete pastoral. E o senhor não gosta de se atrasar em nada, Não gosto. Eu gosto. Marcamos no horário aqui, cheguei uns minutinhos antes. Isso. E agradeço de coração por me ter convidado. Espero ter ajudado alguém. Eu acredito que muitos. Não, e é claro, contou um pouco da história dele. Se for contar toda a história do pastor Durvalino Brocanelli, a gente ficaria horas e horas aqui. Horas e horas. E é emocionante história da mãe, né, da época lá, tudo. Eu não fiz muita questão de tocar nesse assunto para não deixar ninguém emocionado. Mas é bonita a história, a gente sabe. Eu conheço bastante a história. Lembro quando ele chegou. Nós tivemos a oportunidade até de falarmos em inglês numa época, porque ele ia para Israel, a gente foi treinando, né? E tudo isso faz com que a amizade cresça entre as pessoas do bem. Durvalino Brocanelli, o pastor prayer, o reverendo, o bispo, o homem de Deus que esteve aqui conosco. Nosso muito obrigado. Por nada. E você, amigo internauta, espero que tenha gostado e que acompanhe sempre o nosso podcast. Numa próxima oportunidade estaremos aqui com uma pessoa ilustre, assim como hoje nós tivemos aqui o pastor Durvalino Brocanelli. Um abraço a todos, até uma próxima e que Deus nos abençoe.